Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Bruna Gago Transgressão. Eu me chamo Bruna Gago, né? Sou uma mulher trans, travesti com deficiência múltipla, e hoje nós iremos falar novamente sobre o texto em defesa de um coletivo sobre e para pessoas com deficiência, né? Escrito por mim em parceria ao Ricardo, do Autismo Pensante. Bom, vamos lá, né? Essa é a parte 2. Primeiramente, eu havia lido os dois primeiros tópicos, né? Deixa eu até mudar a câmera aqui, que eu esqueci. Vamos lá. Deste jeito. Em que os primeiros tópicos eram o contexto da deficiência no Brasil. E o segundo tópico, falando sobre a interseccionalidade dos corpos. Agora nós iremos ler este daqui, né, o sistema capitalista e a classe trabalhadora com deficiência. Primeiramente, eu já devo deixar claro para vocês, tá? Que, eu sempre vou falar quando abro aspas ou não, tá? Em acessibilidade a pessoas com deficiência. Reparei que que no primeiro vídeo, né, teve vários momentos que eu abri e fechei aspas seguida e eu fiquei um pouco confuso em como me comunicar, mas eu espero que vocês tenham entendido, né, em relação a isso. E também algumas palavras, né, vocês vão entender quais são. Muito provavelmente vou ter que falar de forma um pouco mais abreviada e tudo, para não prejudicar o meu canal, tá? Mas, enfim, o texto mesmo vai estar escrito aí para vocês, e vocês vão entender também o contexto, né? Então, vamos continuar a leitura. O sistema capitalista e a classe trabalhadora com deficiência. O capitalismo é uma contradição em processo. Isso é uma fala do Karl Marx, né? O dinheiro, nesse sistema, precisa se acumular continuamente, reprodutivamente e de modo aumentado para ter credibilidade existencial. A partir dessa perspectiva, não é possível admitir a justa distribuição. Quanto mais dinheiro, mais ele precisa se concentrar nas mãos de poucos para se reproduzir e aumentar enquanto capital. Esse processo de acumulação pela burguesia tende a prejudicar toda a classe trabalhadora, dando origem à famosa frase que finaliza o Manifesto Comunista de Marx e Engels. Abre aspas, proletários de todos os países, univos. Fecha aspas. Porém, mesmo que haja essa compreensão de união da classe trabalhadora, a luta do proletariado, nacional e internacional, não é única e homogênea. Há diferentes frentes da classe trabalhadora que são, em maior ou menor grau, oprimidas pelo sistema capitalista, e é de suma importância que a vanguarda revolucionária marxista-leninista dê espaço às vozes que sofrem com menores taxas de empregabilidade e de expectativa de vida, para que de fato possamos organizar um levante revolucionário em que toda a classe trabalhadora seja incluída em toda a sua mais vasta identidade. Como bem pontuou Stalin em seu livro Sobre os Fundamentos do Leninismo, no capítulo 18, o partido, quarta parte, abre aspas, é supérfluo demonstrar que, sem um partido capaz de reunir em torno de si as organizações de massas do proletariado e descentralizar no curso da luta a direção do movimento em seu conjunto, o proletariado na Rússia não teria podido instaurar a sua ditadura revolucionária. Vamos seguir. Para escancararmos ainda mais a negligência e a subrepresentatividade política da classe trabalhadora com deficiência a nível institucional, que abarca a necessidade de discussão no campo marxista-leninista, precisamos falar da quantidade de pessoas com deficiência no Congresso Nacional. Aqui, obviamente, nós estamos falando do contexto brasileiro. De um total de 594 congressistas, né, pessoas dentro do Congresso, onde 513 fazem parte da Câmara dos Deputados e 81 do Senado Federal, as pessoas com deficiência representam apenas 2,52% das assembleias do Congresso Nacional em 2022.
apenas 1,6% dos candidatos nas eleições de 2022 eram pessoas com deficiência, de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Destes, apenas 8 foram eleitos, sendo um senador, 2 deputados federais, 4 deputados estaduais e 1 deputado distrital, além de outros 3 deputados federais com dados sigilosos, de acordo com a assessoria de imprensa da Câmara dos Deputados. Dos eleitos em 2018, 4 são pessoas com deficiência, sendo dados informados pela Assembleia de Imprensa do Senado, totalizando apenas 15 pessoas com deficiência, né, PCD, no Congresso Nacional em 2022. Usando como base os dados do IBGE de 2010, onde aproximadamente 24% da população brasileira daquele ano era composta por pessoas com deficiência, é perceptível a diferença abrupta das PCD dentro e fora da política institucional burguesa. Outra informação valiosa a se ressaltar é que todos os 8 candidatos PCD eleitos em 2022, não consideramos os que possuem dados sigilosos por motivos óbvios, contam com o ensino superior completo, o que escancara o recorte socioeconômico dos pouquíssimos que chegam ao Congresso Nacional. Para Ana Rita de Paula, especialista em políticas públicas e militante PCD, o baixo acesso à educação de qualidade limita a eleição de candidatos com deficiência. Abre aspas. O que agrava a situação da maior escolaridade é que a maioria das pessoas com deficiência é de baixa renda, porque existe um vínculo socioeconômico da deficiência, fecha aspas, afirmou a CNN Brasil. Vale eu ressaltar, né, que eu tive um curso do estado de São Paulo, onde eu tive aula com a Ana Rita de Paula, né, praticamente não, né, todos os dias do curso ela estava lá, e tive aula também com outras pessoas, como a Isabel Maior, né, que é uma das pessoas mais importantes da luta por pessoas com deficiência hoje vivas, né, no Brasil, né, ela que é uma das pioneiras da nossa luta. E, assim, gente, vale ressaltar, tá, que todos esses dados, vocês podem ver que são, tipo, não sei se é tão perceptível para vocês, mas foi um levantamento dificílimo de se fazer, porque não tem dados públicos sobre as pessoas com deficiências candidatas, tá? E sobre as pessoas com deficiência que foram eleitas, sabe? Existem pessoas que estão lá e que têm dados sigilosos. Então, assim, como que a gente vai falar dos dados sem ter eles presentes, sabe? Sem ter eles escancarados pra gente, sabe? Por isso que é tão difícil fazer esses levantamentos históricos, políticos, sobre pessoas com deficiência, tá? A nossa luta é muito difícil e por isso a gente tem que escancarar, sabe? Tipo, sabe, como pode? Como pode, dos dados públicos, né, das pessoas que não têm os dados sigilosos, né, só 8% são pessoas com deficiência. E dessas 8 pessoas com deficiência, tem pessoas que, 1, não falam sobre deficiência, 2, se falam com deficiência, falam de modo complicado. Entendem? Então, por isso que a luta revolucionária, marxista-leninista, tem que ser vanguarda nisso. Certo? A gente não pode entregar essa pauta na mão da direita. E isso vai ser muito levantado até o fim do texto, principalmente no último tópico, tá? Vamos seguir. Assim, é inquestionável documentado neste texto como corpos com deficiência possuem maior vulnerabilidade socioeconômica, além de se interseccionarem com raça, sexo, sexualidade e gênero, por exemplo. Além de que, por óbvio, também fazem parte da classe trabalhadora. Afirmamos isto com rigidez devido ao esvaziamento causado pelo liberalismo, este por vezes fantasiado de marxismo, que coloca corpos com deficiência enquanto corpos identitários de desvio liberal pequeno burguês.
Vale fazer essa pausa, né, para fazer um comentário referente a isso, porque, gente, é muito triste, sabe? Quando a gente começa a falar sobre as nossas identidades, simplesmente já virem com essa taxação de luta identitária. Você fala sobre transexualidade, transgeneridade, transativismo, etc. Então você é uma pessoa que luta pelo identitarismo. Gente, assim, se a gente não falar sobre as diferentes identidades da classe trabalhadora, a gente vai estar falando apenas de uma classe trabalhadora hétero, cis, normativa, branca e sem deficiência, tá? A classe trabalhadora não se limita a isso, certo? A gente tem que falar sobre as diferentes identidades, sobre as diferentes opressões da classe trabalhadora, né? Até o momento, eu sou filiado ao PSOL, né? E quando eu comecei a minha atuação política, né, dentro do PSOL, eu fui extremamente acolhida, né, pelas pessoas que estavam lá, né, no núcleo em que eu faço parte, né? Atualmente, assim, eu abandonei, sabe, a, a discussão, né, dentro do PSOL há mais de ano, tá? Há mais de ano, por conta de muita coisa, sabe? Eu tenho a minha produção de conteúdo aqui, eu tenho as minhas questões de cuidar de casa, né? Tipo, dos cursos que eu faço, da questão de empregabilidade, da questão de marketing. Enfim, tem muita coisa que eu faço por aqui, tá? Qualquer produtor de conteúdo sabe o quão difícil é manter um canal de YouTube. Porque a gente não só liga a câmerazinha e grava, tá, minha gente? A gente tem que estudar, a gente tem que fazer editoração, a gente, por muitas vezes, tem que fazer legendação também. Não faço por falta de tempo, porque eu sou uma pessoa com deficiência múltipla que faz coisa pra caralho, então eu tento fazer a acessibilidade do jeito que dá, certo? Então, assim, não pensem que é pouca coisa o que a gente faz, não, tá? A gente tá realmente fazendo muita coisa com pouco que a gente tem, sabe? Com a pouca possibilidade que a gente tem de estar trabalhando com isso, tá? Vamos lembrar que, né, isso nem falando sobre corpos com deficiência, tá? Mas né, limitando apenas a questão da transgeneridade, 90% das pessoas trans e travestis trabalham em algum grau com a prostituição, tá? Então, quando vocês verem o conteúdo meu, tá, e de outras trans e travestis, lembrem-se disso, tá? Lembrem-se que a gente faz parte de um recorte extremamente marginalizado, tá? Então, quando a gente tá realmente falando de política, sabe? A gente tá falando, por muitas vezes, de uma questão de vida ou morte nossa, tá? A gente não tá falando de outros corpos, de outras identidades do alto do nosso privilégio, que é o que muitas vezes acontece no meio político, né? Homens cis brancos sem deficiência falando de política e muitas vezes falando de outros corpos, de outras realidades, e às vezes sem dar o devido valor, né? Essa classe trabalhadora, para essa classe trabalhadora plural, né? Então, só fazer esse pontuamento, tá? Que é um erro que eu vejo muito de pseudo-marxista, né? Que fala que é a favor da classe trabalhadora e, no fim, não é, né? Só é a favor de uma quantidade específica de pessoas dentro da classe trabalhadora, sabe? Que acha que a luta pelas identidades tem que ser feita pós-revolução. Agora, essas pessoas têm que saber, né, que, novamente, né, 90% das pessoas trans e travestis estão na prostituição, que a expectativa de vida de pessoas trans e travestis é de 35 anos, que a expectativa de vida de pessoas autistas é de 36. Isso sem falar de outras identidades, isso sem falar das intersecções. Eu sou autista e mulher trans, tá, gente? Então, assim, não vamos diminuir a luta pelos corpos fora do padrão hétero cis branco normativo, tá? E sem deficiência. Vamos seguir. É preciso que as diferentes identidades marginalizadas da classe trabalhadora
sejam devidamente incluídas na luta pela democracia do proletariado, ou perderemos parte dos nossos à cooptação por diferentes frentes políticas à direita, que em maioria partem da extrema individualidade dos indivíduos com deficiência, colocando-os como, entre aspas, corpos indesejados que precisam ser consertados. O objetivo maior do corpo com deficiência, a partir do modelo biomédico, é fazer com que as pessoas se enquadrem na sociedade, e não a sociedade, a pessoa com deficiência, por meio, por exemplo, de múltiplos remédios psiquiátricos e ou intervenções terapêuticas. Alguns desses remédios servindo apenas como placebo, deixando completamente a escanteio a emancipação dos corpos, visando apenas a utilidade, produtividade e funcionalidade do corpo com deficiência para que o sistema capitalista possa se apropriar ao máximo da força de trabalho, sem qualquer questionamento à estrutura que o aflige. Vamos lá, tá? Sobre a questão de placebo, desde que eu me descobri uma pessoa autista, né, e infelizmente, assim que eu consegui meu laudo, eu entrei no Atacadão, né, e lá eu tinha muitos hiperestímulos sensoriais, né, seja pelo olfato, audição, visão, enfim, né, todos os meus sentidos estavam absurdamente hipersensíveis lá dentro, e tive muito surto, muita crise, sabe? Coisas que eu nunca passei na minha vida inteira. E a partir do momento que eu comecei a frequentar, né, postos de saúde, né, para tentar cuidar dessa situação toda, né, e falar que eu era uma pessoa autista, as coisas começaram a ficar muito estranhas na minha vida. Muito estranhas. O tratamento a nós muda, e muda de um jeito radical, tá? Para pior. Vou dar um exemplo para vocês, tá? Alguns, na verdade, né? Algumas coisas que eu infelizmente tive que passar. Por exemplo, já perguntaram se eu fui internada. Assim, internada compulsoriamente, devido à minha condição. Assim, coisas assim que eu nunca imaginei ser perguntada em relação a isso, tá? Inclusive, eu tô até passando mal de ansiedade tendo que falar sobre esses assuntos, mas é preciso falar, tá? E mais de uma vez indo pro pronto-socorro por questões de pensamentos autodestrutivos, eu fui dopada. Dopada. E teve uma vez que eu fui atendida por uma psiquiatra no pronto-socorro, né, que foi a pessoa que me dopou, e que ela me passou um remédio antidepressivo, o mesmo remédio, tá? Da mesma classe de remédios, inferior ao que eu tomava. Se eu tomava 15 miligramas, ela me passou 10. E falou que era outro remédio, mas era da mesma classe. Era literalmente o mesmo remédio, o mesmo princípio ativo. Tá? Inclusive, eu conversei depois com o meu psiquiatra particular, né? Porque tem que ter dinheiro para isso, né, minha gente? E ele, tipo, conversei certinho com ele sobre tudo isso e realmente estavam mentindo para mim, estavam diminuindo o meu remédio. Uma pessoa que estava indo com pensamento autodestrutivo, eles doparam e queriam que eu pegasse um remédio inferior para cuidar da minha saúde. É muito complicado. Inclusive, me desculpem, gente, eu vou ter que dar uma pausa porque eu tô me sentindo muito mal da ansiedade. Já volto, 1 minuto. Bom, eu voltei. E, pessoal, só para deixar claro, tá? Isso é muito pesado, tá? Isso que eu vivenciei, sabe? Se eu dependesse dessas pessoas pra tá bem, provavelmente eu nem estaria aqui, tá? Então, assim, vamos entender a problemática, sabe? Entender a negligência com corpos com deficiência no Brasil.
Difícil continuar lendo, tá? Ainda tô me sentindo mal, mas precisamos, né? Vamos seguir. Inclusive, comentem, né, se vocês sabiam que essas coisas aconteciam, tá? Eu, infelizmente, descobri da pior forma. Seguindo, diferentemente, a perspectiva social da deficiência compreende que há uma estrutura capacitista que submete determinados corpos à posição de vulnerabilidade e que este estado não simplesmente existe por limitações pessoais. Exemplo é a suposta disfuncionalidade na fluência posta a indivíduos com deficiência, como pessoas autistas, gagas e Tourette, em contraponto à comunicação verbal identificada como típica e funcional. Assim, para aqueles que passam a ser lidos como pessoas com deficiência pela sociedade, com impedimentos de longo prazo, a dificuldade e, por vezes, impossibilidade de adentrar ao mercado de trabalho se torna uma realidade cruel, já que a deficiência é lida como inútil para o sistema capitalista, que apenas visa o lucro acima de tudo. Tanto é verdade que há benefício de abatimento do imposto de renda parte do, entre aspas, custo de contratar pessoas com deficiência ao ultrapassar o número mínimo de contratos que a lei exige, visando, abre aspas, um estímulo à empresa do ponto de vista tributário, fecha aspas, segundo Otávio Leite, hoje do União Brasil, até então deputado federal pelo PSDB e relator do projeto na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. Vamos lá, tá? Para quem não entendeu qual é a questão, quanto mais pessoas a empresa contrata, né, pessoas com deficiência, a empresa tem um abatimento fiscal, tá? No caso, não um abatimento do imposto de renda. Então, assim, muitas vezes a empresa que se paga de super inclusiva, na verdade, ela está ganhando em cima da pessoa com deficiência, por muitas vezes ela também não dá esse suporte à pessoa com deficiência, né, e pouco se importa, né, com a deficiência que essa pessoa tem e com o bem-estar dela, tá? Então, assim, infelizmente, há essa questão, tá, de ganhar em cima da gente. A gente normalmente até trabalha, né, a gente normalmente é complicado, né? Mas muitas das vezes a gente trabalha mais do que pessoas sem deficiência, porque a gente tem que mostrar serviço, né? Mostrar que a gente é capaz. Muitas das vezes sem um suporte adequado da empresa e ainda assim, né, a empresa ela não só está ganhando pelos modos convencionais, né, do sistema capitalista, ela também tem este benefício, tá, de contratar pessoas com deficiência, porque abre aspas, né, para eles a gente é um peso, tá? Então vamos continuar a leitura. Ainda, mesmo com esses benefícios aos que contratam pessoas com deficiência, 7 em cada 10 pessoas com deficiência estão desempregadas, de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínua de 2022, que mostra que apenas 26,6% da população com deficiência está empregada. Esse número é alarmante por si só, porém, não é compatível com a realidade material das pessoas com deficiência em nosso país, já que o IBGE se alinhou à coleta de dados do Washington Group on Disability. Eu não sei pronunciar isso, gente, desculpa. Disability Statistics. Vou falar do meu jeitinho, tá? Espero que vocês entendam. Fragilizando a coleta de dados do Instituto. Para quem não pegou essa parte, né, e para quem talvez só está vendo a parte 2 ou somente este corte, este dado foi apresentado na primeira parte, tá, no primeiro tópico do texto, porque o IBGE, até 2010, ele considerava um número maior de pessoas com deficiência no Brasil, né, e por conta deste método, né, que foi exportado de fora,
o número caiu drasticamente das pessoas com deficiência no Brasil, tá? E isso porque eles consideram apenas casos mais graves de deficiência enquanto deficiência, tá? Então, é muito importante a gente salientar isso, tá? Os dados que a gente tem hoje sobre deficiência no Brasil são dados que não correspondem com a realidade material da classe trabalhadora com deficiência. Correto? As barreiras atitudinais, juntamente aos benefícios à classe dominante fornecidos pelo Estado burguês, demonstram a falsa inclusão dos corpos com deficiência no mercado de trabalho, onde estes passam a ser usados como token, né, abre aspas, símbolo da instituição, com o objetivo de melhorar a sua imagem diante dos consumidores e do mercado. Ou seja, né, justamente usarem as pessoas com deficiência como a gente tem funcionários com deficiência, a gente se preocupa muito com a inclusão das pessoas, a gente contrata para além da cota, né, para além do número mínimo de pessoas com deficiência que as empresas têm que ter. E daí a gente tem que lembrar dos benefícios tributários. Vamos sempre lembrar disso. Nesta ação, abre aspas, benevolente, fecha aspas, não há intenção de promover mudanças estruturais ou oportunidades reais da participação e poder, o que reflete nas exigências surreais postas aos corpos divergentes da heterocisnorma branca sem deficiência. Podemos usar como exemplo as vagas de emprego voltadas a corpos trans e travestis que solicitam graduação, sendo que apenas de 0,1% a 0,3% possuem acesso à universidade, seja ela pública ou particular, o que deixa de fora mais de 99% deste recorte populacional da possibilidade de acesso ao emprego formal. Ou seja, minha gente, vagas de emprego que pedem graduação de pessoas trans e travestis estão querendo apenas as trans e travestis que venceram. Tá? As outras, mais de 99% das pessoas trans e travestis, que se lasquem. As empresas, várias delas, querem as pessoas que venceram. Dar oportunidades reais para as pessoas conseguirem um emprego, mesmo que do mais baixo possível, sabe? Mas que tire elas da prostituição, por muitas vezes não é a intenção, sabe? Não é. Eles não querem dar oportunidade para pessoas que estão na vulnerabilidade social. Então, é triste, sabe? Muitas empresas reclamam que nós não conseguimos pessoas que preenchem a solicitação da vaga. Por que será? Será que é porque eles querem pessoas trans e travestis e colocam uma aberração dessa, né, de pedir uma graduação, e que a realidade material das pessoas trans e travestis não é ter uma graduação? Talvez seja isso. Talvez seja uma desconexão da realidade das pessoas trans e travestis, das pessoas com deficiência, das pessoas pretas. É preciso, para além de vagas, né, de falar, nós temos 10 vagas para pessoas trans e travestis, pessoas com deficiência, pessoas negras, etc., ver primeiro quais são os requisitos. Ver se há um contexto real de empregabilidade, né, de inclusão. Seguindo a leitura. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, ANTRA, no ano de 2020, no Brasil, 90% das pessoas trans e travestis têm a prostituição como fonte de renda e possibilidade de subsistência. Acabei antecipando um pouco esse dado, né? Já a advogada Gabriela Augusto, presidente e fundadora da Transcendemos, consultoria especializada em diversidade, complementa, abre aspas,
Até pouco tempo, não se via pessoas trans à luz do dia, só nas esquinas escuras durante a noite. Já no recorte de corpos com deficiência, fecha aspas. Já no recorte de pessoas de corpos com deficiência, podemos usar como exemplo a etnografia de Valéria Aidos, de 2017, intitulada, abre aspas, Não é só cumprir as cotas, uma etnografia sobre cidadania, políticas públicas e autismo no mercado de trabalho, fecha aspas. Onde, em parte, ela acompanha o desempenho de Tomás, que é uma pessoa que vivencia o espectro autista, a deficiência intelectual e o transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, em seu ambiente de trabalho. Durante conversa com o psiquiatra, foi relatado que, abre aspas, não veremos um chefe cobrar que um cadeirante ande, mas é comum vermos a exigência de que pessoas dentro do espectro autista desenvolvam habilidades sociais, como entrosar-se com colegas ou atender ao público, o que para elas pode ser uma violência, fecha aspas. Vamos levar em consideração que em 2012 e 2013 eu fazia teatro, tá? Em um projeto internacional, né, pela cultura inglesa. E desde 2017 eu trabalho com atendimento ao público, tá? Sendo uma pessoa trans, sendo uma pessoa autista e sendo uma pessoa gaga, tá? Então, assim, eu sei que eu tenho meu déficit comunicacional, né? E muitas vezes eu me enrolo, vou deixar as minhas enrolações por aqui, né? Porque eu acho justo comigo mesma, sabe? Do que eu ter que ficar me matando editando o vídeo depois e eu não ser justa com o meu público, tá? Em muitos casos, elogiam a minha oratória, né? Quando eu participei do evento da Omelete, né? Em que eu falei em nome da Soul Code, né? Do curso que eu faço da Microsoft, chegaram até a me falar, né? Isso a CEO da Soul Code e uma das mentoras, né? Me perguntaram o que era uma mentoria. Eu falei que era sobre como você se comunica, como você se porta. E elas, entre aspas, né, brincaram que eu não precisava de mentoria. E eu sei que eu preciso. Assim, gente, a comunicação, para nós que somos pessoas com deficiência, né? Ela é um esforço contínuo, tá? É um esforço diário. A gente está se punindo o tempo inteiro, tá? Por mais natural que muitas vezes pareça a nossa comunicação com excelência, é muito esforço, são muitas apresentações, sabe? É uma graduação, são 2 cursos técnicos, trabalho com comunicação desde 2017. E sou uma pessoa que falou muito. Então, assim, são muitos fatores que interferem na nossa comunicação social. Voltando ao texto, já em diálogo com um colega de trabalho sobre Tomás, foi dito que ele, abre aspas, não se relaciona. Aqui na empresa isso conta para ser efetivado. Tem que se integrar com um grupo. No almoço ele fica sozinho, não senta com as outras pessoas no refeitório. Fecha aspas. A comunicação da gente é extremamente cobrada. Quanto melhor a gente se comunica, mais as pessoas lembram da gente. Mais as pessoas elogiam o seu trabalho, né? Elogiam a sua trajetória, porque você sabe transmitir essa sua trajetória através da fala, através da oratória, através da postura, através das atitudes. E assim, gente, infelizmente, a gente sabe que no mercado de trabalho ou você se destaca ou você não será lembrado. Então, é uma triste realidade para pessoas com deficiência, é uma triste... é um triste contexto, né, em que a gente tem esse déficit comunicacional e se a gente não consegue lidar muito bem com ele, né, e tenta superar essas barreiras, né, a gente não tem oportunidades, e se a gente se entrega ao derrotismo, né,
a questão de que, pô, sou uma pessoa autista, sou uma pessoa gaga, sou uma pessoa trans e travesti, portanto, eu não vou tentar melhorar minha oratória. Assim, gente, a gente não vai ser lembrada. A gente não vai conseguir emprego. A gente não vai conseguir nada. Tá? Infelizmente, eu não tô falando que se punir é legal. Não estou falando isso. A questão é, infelizmente, se punir é uma das melhores coisas que a gente pode fazer para existirmos. Tá? Não falo isso com orgulho, não. Não falo isso com orgulho. É mais para vocês entenderem o que está sendo posto aqui e o que acontece com as pessoas com deficiência no Brasil, tá? Não só no Brasil, né? Mas principalmente no Brasil, que é o nosso contexto. Vamos seguir. Para Valéria, abre aspas, o esforço para ser um bom funcionário parecia não ser suficiente para que Tomás correspondesse às exigências de, abre aspas, perfil, fecha aspas, da empresa. Sua trajetória até ali parecia lhe impor uma barreira social que estava além da sua vontade individual. Eu sabia das estratégias de algumas empresas de contratarem turmas de aprendizes com deficiência para que pudessem prorrogar por 2 anos o prazo para o cumprimento das exigências impostas pela lei de cotas. Imaginava também que, se fosse pela vontade dos gestores, Tomás não efetivaria sua vaga. Presenciei vários telefonemas e reações de descontentamento do gestor geral com abre aspas, pouca produtividade dos PCDs, fecha aspas. E o fato de, abre aspas, não poder demiti-los por faltarem ao trabalho, fecha aspas. Agora, né, saindo da fala da Valéria, assim como as barreiras atitudinais na iniciativa privada, o capacitismo arquitetônico é extremamente presente no dia a dia das pessoas com deficiência. Aqui vale lembrar, tá? Vamos lá. Eu sou formada em técnico em edificações e também como técnica em instalações prediais, tá? Então, esta parte do texto eu falo muito por conta de experiências que eu tive enquanto aluna deste curso técnico e vou fazer alguns comentários também que eu acho que vocês vão achar interessantíssimos, tá? Vou até começar este parágrafo de novo, tá? Peço desculpas. Assim como as barreiras atitudinais na iniciativa privada, o capacitismo arquitetônico é extremamente presente no dia a dia das pessoas com deficiência, impossibilitando o acesso a determinados espaços, sejam eles públicos ou privados, tombados como patrimônio histórico ou não. No caso dos patrimônios históricos tombados, temos uma questão especialmente problemática, da qual não temos qualquer pretensão de propor uma solução. Nosso objetivo aqui é levantar a questão histórica de inacessibilidade de corpos por meio da arquitetura, do passado e do presente, que têm de ser questionadas e discutidas por diferentes campos de atuação. Por fim, seguimos. O fato é que a preservação histórica está acompanhada da preservação da opressão dos corpos com deficiência, já que as mesmas não foram moldadas para que diferentes corpos pudessem ir e vir de suas instalações. Há tentativas de adaptações arquitetônicas externas às construções, que visam acessibilidade à construção tombada, mas o acesso continua a ser, por muitas vezes, negligente e excludente aos corpos com deficiência. Para não ficarmos apenas no campo das ideias e termos materialidade na crítica, usamos como exemplo a Escola Técnica Estadual Doutora Ruth Cardoso de São Vicente, a escola que eu estudei. Construída no fim do século XIX por maçons, a escola foi tombada em 2020 como patrimônio material paulista. E assim como outros tantos patrimônios históricos tombados, sofre com a não acessibilidade de diferentes corpos em sua instalação.
Rampas externas de acesso não respeitam normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, porque para a aplicação das normas de exigência seriam necessárias intervenções diretas ao patrimônio. Quanto às escadas internas e externas da, abre aspas, Rutinha, fecha aspas, que era o nome carinhoso que a gente dava à escola, né? Elas levam a diferentes níveis de piso, sendo o mais alto o da Secretaria dos Ensinos Médio e Técnico. Por ser patrimônio histórico tombado, com arquitetura que não respeitaria as restrições de implantação de um elevador, não há fácil acesso aos seus andares, para quaisquer pessoas que desejem acessá-los. Para alunos e demais que queiram resolver diferentes questões com a Secretaria de Ensino Público, sejam elas de alterações ou retiradas de documentos pela instituição, é preciso atendimento presencial no andar mais alto do patrimônio, sem qualquer possibilidade de atendimento com acessibilidade para pessoas com deficiência. A acessibilidade colaboraria com a queda da principal barreira, a atitudinal, mas a negligência e a excludência continuam a ser perpetuadas, mesmo por instituições públicas, o que exclui corpos com deficiência da possibilidade de ensino público de qualidade. Bom, vamos lá. Falando um pouco da Rutinha, né, da Escola Técnica Doutora Ruth Cardoso, eu tive um professor de arquitetura, né, o Gilson. Algumas pessoas devem conhecer ele, né, quem é da Baixada Santista principalmente, né. Ele, com algumas turmas, ele não chegou a fazer exatamente isso com a minha, né, mas isso já era muito comentado e perguntavam isso, né, para minha turma, né, pessoas de outras turmas também do mesmo curso técnico, se este professor havia posto, né, os alunos em cadeiras de rodas, né, já que nesta mesma escola técnica, né, também tinha o curso de enfermagem, provavelmente ainda tem, né, mas o curso de enfermagem. E o que era feito como atividade, né? Averiguar se a escola respeitava a acessibilidade de todas, todos e todes. E vou dar um spoiler para vocês. Não. As pessoas não conseguiam sequer circular em pequenos espaços da escola, porque haviam diferentes níveis. Certo? Eu falo diferentes níveis de piso, né, de altura e tudo. E às vezes espaços muito curtos, com uma ingrimidade extremamente grande, que não respeitava as normas ABNT, que mesmo com uma rampa feita de modo porco, por óbvio, né, por ser feito de modo porco, as pessoas cadeirantes não conseguiam acessar partes da escola, tá? Quando eu falo aqui das alterações ou retiradas de documentos, eu falo muito na questão da minha transgeneridade. Porque o que aconteceu? Hoje eu moro em Osasco, fiz o curso técnico em São Vicente, e para fazer a troca do meu nome na instituição, eu teria que pegar o meu RG, enfim, todos os meus documentos necessários e levar pessoalmente à escola técnica, neste andar mais alto sem qualquer acessibilidade. Mas, Bruna, você consegue acessar aquele andar? Consigo. E outras pessoas que não conseguem? E outras pessoas que talvez mudaram de estado, que mudaram de país, que não conseguem, mesmo estando na mesma cidade, ir até lá, sabe? Assim, é um negócio absurdo, tá? Até falaram que poderia ir outra pessoa, mas ainda assim, pessoalmente. Ainda assim, pessoalmente. Eles não resolveram absolutamente nada para mim. Nada. Sequer na alteração do meu nome no sistema da escola. Sequer isso. Porque
Eles fazendo isso, eu ainda poderia retirar o meu histórico escolar com o meu nome. Ainda poderia retirar minha declaração, né, de conclusão dos cursos técnicos que eu fiz no meu nome. Isso foi negado de mim. Quanto à faculdade, né, fiz uma faculdade particular, né, e eu pedi para eles mudarem o meu nome no sistema deles, pelo celular mesmo. Mandei mensagem lá. Tal. Fiz isso, retirei meu histórico escolar e retirei minha declaração de curso. Se eu não me engano, foi R$5, tá? Para não falar que foi de graça. Já o diploma, no meu nome, teriam que fazer de novo. R$300. R$300, novamente, né? Para um contexto de uma pessoa trans e travesti com deficiência múltipla, num recorte em que pessoas trans e travestis trabalham 90% das vezes em algum grau com a prostituição. E ainda assim, a questão da faculdade foi muito melhor do que a do curso técnico. Eu não tenho direito de apresentar o meu diploma. Não tenho. Teria que ir lá pessoalmente, me locomover de Osasco para São Vicente apenas para isso. E ainda assim demoraria muito tempo para mim ter que ir lá de novo pessoalmente retirar o documento. Não é fácil. Não é nada fácil. Esses exemplos de barreiras a corpos com deficiência provenientes do capacitismo estrutural que ocorre na atualidade são reflexos de processos históricos que demonstram que desde o início do sistema capitalista, em sua primeira fase, o mercantilismo, também chamado de capitalismo comercial, tem por objetivo a opressão, o controle, a normalização e a inexistência dos corpos com deficiência. Colocamos abaixo alguns dos principais eventos históricos em ordem cronológica. Deixando claro, né, são alguns dos principais, tá? Não são todos os principais, não deu tempo de fazer tudo. Quem dera tivesse dado esse tempo. Bom, então, o primeiro caso que a gente vai comentar aqui, no caso eu, é a escravidão no Brasil. Vamos lá. A diáspora africana, também conhecida como escravidão, foi o processo mais brutal de desumanização e massacre populacional que ocorreu no Brasil, perdurando por mais de 300 anos consecutivos. Este período corresponde a mais da metade da história do nosso país, enquanto o Brasil, pós, abre aspas, descobrimento, fecha aspas, português. De acordo com André Lucena, em matéria A Carta Capital, de nome, abre aspas, mais de 1 milhão de pessoas vivem em situação de escravidão contemporânea no Brasil. Aponte estudo, fecha aspas. Abre aspas. Reflexo de um processo histórico incompleto, a escravidão persiste no Brasil. O Brasil sente, mais de um século depois, os reflexos de um processo conduzido, segundo a literatura sobre o tema, sem levar em consideração a realidade concreta da massiva população libertada. Ano após ano, crescem os números de pessoas resgatadas em condição análoga à escravidão no país. Fecha aspas. Esse análoga é gentil. Deixando claro, é muito gentil. De acordo com a estimativa feita pelo Global Slavery Index, acho que eu pronunciei certo, de 2023, Organização Internacional de Direitos Humanos, no Brasil há mais de 1 milhão de pessoas que vivem em situação de, entre aspas, escravidão contemporânea, ocupando a posição 11º entre os países que têm mais pessoas nessa condição, em um ranking de 160 países. Durante o período de escravatura institucionalizada,
o país tratou a população preta sequestrada de seus lares enquanto propriedade privada, posse dos escravagistas. Essa forma dada de exploração aos corpos pretos no Brasil estava inserida na infraestrutura do sistema capitalista, como pertencente à periferia do mundo, gerando por consequência processos de opressão do Estado burguês a essa parcela da classe trabalhadora na superestrutura, por meio de ação interseccional entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, além do quarto poder, a mídia hegemônica, que por meio da propaganda tem a capacidade de influenciar mentes e corações a seguirem e perpetuarem suas ideias burguesas, ocasionando a continuidade da dinâmica do racismo estrutural. Aqui vale dizer, né, para as pessoas, por muitas vezes, né, um pouco mais desinformadas, né, que não estão muito inseridas, né, nessa discussão racial, né, quando a gente fala sobre dívida histórica, a gente não fala sobre uma dívida histórica individualizada, sabe? Tipo, uma pessoa branca tem uma dívida com uma pessoa preta. A gente tem que lembrar que o Estado burguês brasileiro simplesmente legitimava a ação dos escravagistas. Tipo, mesmo, sabe? Era algo liberado pelo Estado. Não é uma questão individual de cada pessoa branca que fazia atrocidade com pessoas pretas. É uma ação do Estado. O Estado, a partir do momento que a escravidão foi abolida, deveria trazer as pessoas pretas à sociedade, à socialização, às oportunidades de empregos formais. No dia seguinte da libertação das pessoas pretas, né, da posição, né, enquanto pessoas escravizadas, assim, gente, não mudou do dia para a noite não, tá? Foram libertadas, portanto, o racismo acabou. Não, essas pessoas foram para as periferias, essas pessoas foram para a marginalidade do sistema da qual elas já estavam inseridas sistematicamente, tá? Então, o mínimo que o Estado deveria ter feito é ter dado a oportunidade de estudo, que foi negado por mais de 300 anos, né? A oportunidade de trabalho, dar uma casinha, mesmo que simples, seria o mínimo a se fazer a pessoas que não tiveram o mínimo de dignidade em mais da metade na nossa história enquanto país. Isso tem que ser deixado absolutamente claro para a sociedade. Não estamos falando de dívida individual, estamos falando de uma dívida de um Estado que liberou a escravidão, que liberou a atrocidade que foi feita no país por séculos. Por séculos. As pessoas deveriam ter o mínimo de dignidade, a moradia, a trabalho. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um MTST, né, principalmente de um Boulos, né? Quando a gente fala do Boulos, o Boulos fala, existem casas, imóveis, inúmeros imóveis em São Paulo, que são imóveis ilegais, que são imóveis que não pagam impostos, que são imóveis que há mais de 6 anos não pagam impostos, né, que tem uma dívida acumulativa, né, que ela aumenta conforme o tempo que você não paga, e que a dívida é maior do que o valor do imóvel. E a pessoa, para pagar essa dívida, ela tem que devolver o imóvel para o Estado como pagamento do que ela não pagou. Tá? É uma dívida que essa pessoa tem. Quando nós falamos que tem que ter essa desapropriação de imóveis, e que essa desapropriação de imóveis tem que ser feita para que hajam casas populares, para que as pessoas tenham acesso à moradia, isso sem considerar o ponto, que é um ponto crucial na luta política, de que não adianta pegar pessoas da periferia e colocar em um bairro nobre,
sem dar acesso a trabalho a essas pessoas. Um acesso a um trabalho que dê realmente a possibilidade que esta pessoa esteja inserida naquele local. Porque se ela não consegue um emprego digno, né, se ela não consegue um emprego que consiga fazer com que ela esteja naquele ambiente, ela vai voltar para a periferia futuramente, tá? Ela vai voltar. Então a nossa luta, vamos lembrar, não é apenas por moradia. Não é. Tá? Moradia é um dos fatores cruciais, tá? Então, por isso que a gente tem que pensar sempre na luta política como não uma luta de fatores individualizados, tá? A luta tem que ser uma luta por uma mudança desde a base, tá? Desde a base. A gente não sobrevive só com migalha. Migalha adianta, mas a gente precisa de mais. Não de mais migalha, mas de mais mudança radical. Tá. Acabei falando muito, mas são assuntos pertinentes, né, à luta política e enfim, a gente tem que discutir essas questões à luz do dia, né? E eu tô meio doente, tá, gente? Eu tô com uma tossezinha. Provavelmente vocês já repararam, né? Já tossi algumas vezes aqui durante o vídeo, mas vamos prosseguir. No caso da classe trabalhadora preta com deficiência, esse processo se deu de maneira mais intensificada, a começar pela inexistência da definição do termo deficiência em seu período histórico, além de que várias condições passaram a ser entendidas enquanto existentes apenas pós-escravidão, como, por exemplo, o espectro autista e outras neurodivergências. Há pouco material disponível hoje que aborde diretamente o termo deficiência, em referência à época da escravidão, não como adjetivo, mas constitutivo da existência humana. Porém, ao que temos acesso na historiografia, se evidencia a posição em que pessoas com deficiência se localizam no modo de produção capitalista. Clóvis Moura, em seu livro, abre aspas, Dialética Radical do Brasil Negro, fecha aspas, publicado em 1994, aponta que, abre aspas, foi criado o tráfico com a África, o qual supria de novos braços aqueles que morriam ou eram inutilizados para o trabalho nas condições do regime escravagista. Morte em epidemias de varíola, cólera, sarampo, ou nas engrenagens e caldeiras dos engenhos, ou mutilações que os deixavam aleijados, cegos, com deficiências que os colocavam sem condições de trabalhar. Muitos deles, nesses últimos casos, eram alforriados para que aliviassem o senhor do ônus de alimentá-los. Fecha aspas. Ou seja, o trabalhador escravizado era posto enquanto mercadoria voltada à produção no sistema capitalista, produzindo para seu escravocrata dentro da lógica colonial, mas que, ao adquirir uma deficiência devido à grande intensidade de exploração, era liberto pela vontade do seu senhor, com motivo alegado o custo de, entre aspas, manutenção, não sendo, entre aspas, digno de ser escravizado. Eu acabei fazendo uma leve pausa para pegar aguinha, tá? Bebam água. Pra falar a verdade pra vocês, eu praticamente só bebo água quando eu gravo, tá, gente? Eu tenho uma dificuldade muito grande com isso. Então, quando eu falo pra vocês lembrarem de beber água, é mais uma lembrança pra mim beber água. Porque minha boca está absolutamente seca, tá dando 1 hora de gravação e eu estava até agora sem beber uma aguinha. Bom,
eu falei, né, de todo o contexto da escravidão no Brasil. Agora vamos entrar para a questão da Alemanha nazi. Vou falar deste jeito, né, porque o YouTube pode barrar, tá bom? Mas tá aí o texto. Vamos lá. Abre aspas. As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes. Fecha aspas. Esta frase, escrita por Karl Marx e Friedrich Engels em 1932, no livro A Ideologia Alemã, escancara a principal base dos movimentos fascistas em todo o mundo. Estes movimentos são justificados e implementados após crises econômicas, comumente associados a um inimigo comum, seja ele interno ou externo. Esses bodes expiatórios na Alemanha nazi, assim como no Brasil, foram os comunistas. O cara de bigode, em Mein Kampf, Minha Luta, escreve, abre aspas, a proporção que me aprofundava no conhecimento da doutrina marxista e me esforçava por ter uma ideia mais clara das atividades do marxismo, os próprios acontecimentos se encarregavam de dar uma resposta àquelas dúvidas. A doutrina judaica do marxismo repele o princípio aristocrático na natureza, contra o privilégio eterno do poder e da força do indivíduo levanta o poder das massas e o peso morto do número. Nega o valor do indivíduo. Combate a importância das nacionalidades e das raças, anulando assim a humanidade, a razão de sua existência e de sua cultura. Por essa maneira de encarar o universo, conduziria a humanidade a abandonar qualquer noção de ordem. E como nesse grande organismo, só o caos poderia resultar da aplicação desses princípios. A ruína seria o desfecho final para todos os habitantes da Terra. Se o judeu, com o auxílio do seu credo marxista, conquistar as nações do mundo, a sua coroa de vitória será a coroa mortuária da raça humana e, então, o planeta vazio de homens, mais uma vez, como há milhões de anos, errará pelo éter. A natureza sempre se vinga inexoravelmente de todas as usurpações contra o seu domínio. Por isso, acredito agora que ajo de acordo com as prescrições do Criador Onipotente. Lutando contra o judaísmo, estou realizando a obra de Deus. Fecha aspas. Esta parte é a parte que fecha ou o primeiro capítulo ou o segundo capítulo, não lembro qual capítulo exatamente, do Mein Kampf, volume 1, tá? Porque são 2 volumes o livro do cara de bigode alemão. Eu lembro, quando estava lendo o livro, né, eu não cheguei a terminar nem sequer o primeiro volume, porque é muito chorume, gente. É assim, é um negócio assim criminoso. E toda vez que a gente ouve falar, né, da situação da Segunda Guerra Mundial, né, do que fizeram com os judeus, né, esquecem de falar que faziam isso com os judeus por entenderem que eles, tipo, judeus igual marxistas, tá? Esquecem desta parte da história, tá? O que fizeram com os judeus era por combate ao marxismo. Era por combate à esquerda radical. Tá? Pegaram eles para Cristo porque foi assim o processo histórico, né, que se deu, mas poderiam ser outras identidades também. Tá? A gente tem que entender também esta questão. Tá? Não era simplesmente algo racial, era principalmente algo ideológico, né, principalmente voltado à perseguição da esquerda radical, e que vale lembrar que também nasceu muito na Alemanha, tá? Muito na Alemanha. Seguindo, o processo mais intenso e agressivo do avanço fascista contra a classe trabalhadora se deu na Alemanha no seu período sob o comando de Carinha de Bigode,
que dentro de toda a história mais recente, além de sua perseguição política aos marxistas, também perseguia grupos minoritários em geral, como, por exemplo, aos corpos com deficiência. A Alemanha nazi, como Estado, possuía um projeto eugenista em relação a esses e outros corpos que fugiam da norma imposta. Corpos que faziam parte do padrão hegemônico, portanto, branco, hétero, cisgênero e sem deficiência. Nossa, gente, eu me enrolei muito nessa parte, né? Perdão. E sem deficiência, tinham poder de ir e vir e eram valorizados pelo regime nazi, como objetivos finais a serem alcançados, como demonstra a filmagem do documentário Olímpia, durante a Segunda Guerra Mundial no Terceiro Reich, que exibia corpos atléticos alemães por ângulos grandiosos. Vale lembrar, né, que a estética nazi é utilizada até hoje. Até hoje, tá? Podemos usar como exemplo o Capitão Pátria, né, do The Boys. Inclusive, deixo a indicação do vídeo do Ora Thiago, né, que hoje é uma pessoa que eu conheço, que eu tenho contato e sou muito grata por isso. Espero que ele faça uma participação aqui no canal para falar sobre essa questão de estética. Ele já falou no canal dele, né, mas seria muito legal ele falar por aqui. Que infelizmente essa estética grandiosa, né, do Terceiro Reich ainda é muito utilizada, é muito difícil a gente ver uma desassociação deste tipo de estética. É triste porque é possível mudar. Sei como muda? Não sei. O próprio Thiago também não sabe. Mas são pontuações que a gente tem que fazer, pontuações históricas, né? Bom, em relação à política eugenista, ela se dividia tanto no aspecto positivo, voltado a melhoramento dos corpos e o incentivo para que pessoas que eram lidas enquanto, entre aspas, saudáveis, tivessem filhos, quanto no negativo, voltado à supressão de corpos entendidos como, entre aspas, não saudáveis, incluindo o assassinato de toda e qualquer pessoa, entre aspas, fraca, ao entendimento do regime. Nesse contexto, foi criado como uma política destinada a pessoas com deficiência o Action T4, também conhecido somente como T4, Programa Eugenista voltado à eutanásia. O motivo da existência desse programa era o discurso de pessoas com deficiência tinham uma genética considerada, entre aspas, ruim, e que davam mais gastos para a sociedade, que por sua vez, entre aspas, pagava a conta, pelo entendimento fascista. No caso de pessoas no espectro autista, o maior algoz do regime foi Hans Asperger, psiquiatra e pesquisador austríaco, um dos principais responsáveis pelo assassinato de pessoas autistas em nome do Terceiro Reich. Em resenha ao livro de Edith Schaeffer, intitulado, entre aspas, Crianças de Asperger, fecha aspas, mas enfim, me enrolei, gente, desculpe, tá? Eu não vou acabar não editando essa parte, porque, enfim, detalhezinhos, né? Mas só para vocês verem como às vezes eu me perco, e olha que eu que escrevi, faz parte, né, minha gente? Faz parte. Grita muito a dificuldade comunicacional e às vezes, né, tipo, não só do espectro autista e da gagueira, mas eu acho que também de uma dislexia, possível dislexia, e que eu vou tentar investigar isso em breve, tá? Então vamos continuar. Quem fez, né, essa resenha foi Larissa Yuli Amado Santos e Simone Silveira Amorim, no artigo, entre aspas, As Origens do Autismo na Viena Nazista. Falei a palavra proibida, né? YouTube, pelo amor de Deus, me perdoe. Entre a vida e o extermínio, fecha aspas. Escrevem que, abre aspas, Schaeffer apontou que, para Asperger, os meninos no espectro autista tinham falta de Gemut, o que os nazistas apontavam como um sentimento social. Sim, gente, eu vou acabar falando a palavra agora de vez, lascou-se tudo, porque já falei uma vez, se o YouTube vai implicar
de qualquer jeito, né? Seguindo, no nazismo, o Gemot era um dos elementos mais importantes, pois era um dos fundamentos do Reich. Pessoas sem Gemot eram vistas com preocupação e passaram a ser exterminadas, já que eram vistas como indivíduos que não se encaixavam na coletividade e que, por esse motivo, sujavam a ideia de raça superior e atrapalhavam o progresso, e que Gemot era um termo que originalmente significava alma no século XVIII. Asperger era um dos responsáveis a determinar crianças a Spiegelground, hospital que recebia crianças com deficiências em geral e que, raramente, voltavam para suas casas, sendo assassinadas ou deixadas à exposição da fome e da pneumonia até a morte dentro do hospital. Schaeffer aponta que o que acontecia em Spiegelground não era considerado assassinato, mas eutanásia de vidas indignas de serem vividas. Isto, né, claro, entre aspas, né? De acordo com a enciclopédia do Holocausto, o programa de eutanásia iniciou em 1939 e terminou somente em 1945, final da Segunda Guerra. Porém, a política de eutanásia se estende em menor grau até os dias de hoje, em países da centralidade do sistema capitalista, como Alemanha, Bélgica e Espanha, de acordo com o SIC Notícias, na reportagem, abre aspas, os 5 países na Europa onde a eutanásia é há vários anos uma realidade, fecha aspas. Assim, é evidente a prática de eliminação sutil de corpos com deficiência prática, essa que pertence ao modo de produção onde pessoas são lidas enquanto mercadoria. Bom, falando um pouco da questão do Hans Asperger, né? Para quem é minimamente ligada, né, à questão do espectro autista, né? Até pouco tempo atrás, Asperger era um termo utilizado para falar de autistas nível 1 de suporte. E por que isso acontecia? Justamente porque na Alemanha, né, por conta deste lixo de ser humano chamado Asperger, existiam autistas superiores, né? Autistas que, entre aspas, não eram autistas. E, obviamente, né, estas pessoas autistas em particular eram lidas como, né, corpos evoluídos, corpos superiores, corpos a serem alcançados, ou seja, corpos Asperger eram corpos lidos como corpos eugenistas, como corpos que são uma evolução humana, tá, minha gente? Quando nós falamos de Asperger, nós estamos falando num vínculo nazi, né? Então, por isso foi abandonado do DSM-5, por isso foi abandonado da CID. Atualmente, na CID-11, foi abandonado também esta questão de nível 1, nível 2 e nível 3 de suporte, tá? Claro, podemos fazer associações. Claro, falaremos ainda de níveis de suporte, né, para falarmos sobre as diferentes necessidades de cada pessoa, né, no que ela tem mais ou menos dificuldade. Eu, por exemplo, no meu teste SRS-2, que é um teste voltado a pessoas autistas adultas, deu lá que eu sou o nível 2 de suporte. Tenho muito pensamento rígido, tenho, enfim, como é um gráfico, né? Para quem não sabe, tem lá no meu Instagram, né? Em publicações mais antigas, né? Mas para quem quiser procurar, é um gráfico com diferentes pontos, sabe? Qual a sua percepção social?
A minha, por exemplo, é fora do espectro autista, mesmo eu sendo uma pessoa autista. Mesmo pessoas autistas muito normalmente, né, estarem dentro do espectro nesta questão de percepção social, né? Então, só para vocês entenderem, algumas das minhas dificuldades são próximas do nível 3 de suporte, que é um nível, né, lido, entendido como o mais severo do espectro autista, né, que tem mais dificuldades, né, que é algo mais difícil de lidar. Até eu mesma, né, em relação ao meu pensamento rígido, às vezes é complicado, sabe? Às vezes são coisas básicas que não entram na cabeça e a gente tem que ficar perguntando 50 vezes até entrar. E as pessoas às vezes se incomodam, mas é porque realmente às vezes a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Quando entra é uma belezura, né? Mas até entrar, às vezes as pessoas não sabem lidar muito bem com isso, tá bom? Então, nós falamos desses diferentes níveis de dificuldades, né? Em diferentes graus da pessoa, né? Enfim. E o Asperger normalmente, né? Tipo, até hoje, né, o nível 1 de suporte é lido como que o gênio, o que a pessoa que é hiper inteligente na área da TI, né, que é hiper focada e a melhor especialista possível na área dela. E, enfim, né, vamos fazer um recorte para a Bruninha aqui, né? Eu tenho 2 cursos técnicos, eu tenho uma faculdade, né, minhas notas sempre foram tipo de 8,5 para cima. Estou fazendo um curso da Microsoft de analista de tecnologia nuvem e IA. Sou escritora, tenho um livro publicado, tenho este texto que estou lendo para vocês, que é um levantamento científico. Tenho meu canal no YouTube, trabalho com comunicação desde 2017. Sou uma pessoa gaga. E eu sou o nível 2 de suporte. Não sou Asperger, entre aspas. Não sou nível 1 de suporte. Tudo bem, no meu laudo em si está nível 1 de suporte por conta da minha desenvoltura comunicacional, por conta da minha percepção social, de como eu me porto, me ponho socialmente. Mas isto, novamente, como já dito neste vídeo, é por conta de muita, mas muita dedicação, muito esforço, sabe? E muita porrada na vida, tá? Muita porrada na vida. Assim, o que vocês veem por fora não é o que eu sinto por dentro, sabe? Não é a real dificuldade que eu tenho, né? Então, é um debate meio grande, né? Claro que a pessoa nível 2 do suporte pode ter, né, esta mesma classificação que eu tenho na CID-11, né? Novamente, CID-11 não fala sobre níveis de suporte, né? Mas é muito associada, né, este CID específico, né? Inclusive, né, vale lembrar, né, CID é referente a doenças e o espectro autista não é uma doença. Sequer é uma deficiência, né, quando a gente pensa que na verdade é um espectro, né, que na verdade é uma neurodivergência, que neurodivergência até é diferente de deficiência. Para vocês verem, né, tem muitos problemas, até as maiores atualidades que a gente tem, né, de classificação, tem seus déficits, tem suas problemáticas, e a luta não é sempre ganha. Tá? Isso é um erro muito grande que as pessoas têm, achando que os anos passam, as coisas melhoram e as coisas melhoram e é só progresso. Não, coisas regridem. Tá? Coisas regridem. O que foi o Bolsonaro, gente? Não existe só avanço. E por isso essa luta tem que ser feita hoje. Tá? Quando a gente faz esse levantamento histórico, a gente está falando do passado, a gente está falando do presente, a gente também está falando do futuro. Também. Tá? Bom, vamos pro último tópico, tá? Provavelmente... Nossa, deixa eu até dar uma olhadinha quanto deu no bruto. 1h20.
1 hora 20 um tópico. Eu ia fazer este último depois, né? Muito provavelmente vai ser enorme também, mas já vou aproveitar e fazer na sequência. Tomar uma aguinha. Bom, vamos lá. Em defesa do coletivo pelos corpos com deficiência. Em consideração aos dados apresentados neste texto, onde abordamos parte da vasta interseccionalidade da classe trabalhadora, a luta pelos corpos com deficiência se vê cada vez mais explícita no campo marxista-leninista. No passado e no presente, os processos eugenistas disfarçam-se no senso comum, com argumentos de ajuda, entre aspas, no progresso e na, entre aspas, qualidade de vida de toda civilização, enquanto corpos que necessitam de acessibilidade, equidade e respeito em sua diversidade são negados à vida e ao convívio em sociedade. Para embasar a importância da frente marxista na luta das pessoas com deficiência, precisamos evidenciar como a direita faz a cooptação das pautas PCD, enquanto temos pouquíssimas frentes de atuação nas esquerdas. Abaixo citamos algumas figuras da direita que deram luz às pautas da deficiência. Primeira referência que temos aqui, Mara Gabrilli. Mesmo sendo pessoa tetraplégica que atua na política institucional, Mara Gabrilli é a prova que ser pessoa com deficiência não a faz ser a favor da luta da classe trabalhadora, com ou sem deficiência. Até então, do PSDB, em 2023, foi compartilhada por Flávio Bolsonaro e Carla Zambelli, em vídeo em que concedeu entrevista à Jovem Pan News, para vocês verem, né? É uma chuva consecutiva de chorume, né? PSDB, Flávio Bolsonaro, Carla Zambelli e Jovem Pan. dizendo existir um suposto esquema que visava desvincular Lula e o PT ao assassinato de Celso Daniel em 2002. Para quem ainda não conhece o caso do Celso Daniel, teve um vídeo, né, qual é o nome do canal? Iconografia? Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho, só para pegar o nome, gente. Bom, eu tinha dito iconografia, né? Mas é com I. Iconografia da história, né? Este canal participou da Brasil Parasita, né? E fez um levantamento, assim, maravilhoso sobre o caso do Celso Daniel, tá? Então vale vocês verem. Continuando. À época da entrevista, o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, multou e determinou liminarmente a remoção dos conteúdos das redes de Zambelli, Flávio Bolsonaro e Mara Gabrilli, alegando se tratar de, entre aspas, conteúdo expressa e judicialmente já reconhecido como desinformativo e ofensivo. Em 2019, votou a favor da reforma da Previdência de Jair Bolsonaro e, em 2017, a favor da reforma trabalhista de Michel Temer. Vamos à próxima figura da direita. Capitão Fábio Abreu, pessoa de direita, até então de um partido ultradireitista como o Partido Liberal PL, o mesmo partido de Jair Bolsonaro, Capitão Fábio Abreu, está pautando na política institucional aquilo que é dever das esquerdas, como a luta pelos direitos políticos de pessoas com deficiência que não são abraçadas pela Lei Brasileira de Inclusão, LBI, por falta de especificidade nominal enquanto corpos com deficiência. Ele é autor do projeto de lei 2630 de 2021, pronto para entrar na pauta de votações na Comissão de Saúde, C-Saúde. O PL propõe que a pessoa TDAH seja considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Próxima figura, Michele Bolsonaro. Então, primeira-dama do Brasil, em 1º de janeiro de 2019, Michele Bolsonaro quebrou o protocolo para discursar antes de Jair Bolsonaro em sua posse, se comunicando em língua de sinais brasileira, Libras, durante a cerimônia.
A performance pública da Libras pela primeira-dama engajou a comunidade de pessoas com deficiência, especialmente quando disse durante o evento, abre aspas, gostaria de modo muito especial de dirigir-me à comunidade surda, às pessoas com deficiência e a todos aqueles que se sentem esquecidos. Vocês serão valorizados e terão seus direitos respeitados. Tenho esse chamado no meu coração e desejo contribuir na promoção do ser humano. Fecha aspas. Além do contexto da posse presidencial, em participação à recepção a novos funcionários com deficiência da Caixa Econômica Federal, também em 2019, Michele ressaltou a importância de se cumprir a lei de cotas, mas defendeu uma nova cultura organizacional, independentemente da legislação, o que deveria ser pautado de forma intensa e constante pelas esquerdas, em especial a esquerda radical. Ela disse, abre aspas, é importante que as empresas não tenham como objetivo apenas alcançar a porcentagem exigida pela lei, mas sim que busquem gerar mudanças na cultura da organização, a fim de trazer naturalidade na convivência entre seus trabalhadores, fecha aspas, e que, abre aspas, o grande desafio para a inclusão está na mudança dos olhares, na aceitação do próximo como profissional e não como deficiente, fecha aspas. Gente, vamos lá, vocês têm noção que esta mulher era mulher do pior presidente que a gente já teve do Brasil, um fascista que tentou dar um golpe militar no nosso país. E ela não é de esquerda não, tá? Vamos lá, ela não é de esquerda. E a gente não vê figuras da esquerda radical fazendo essa defesa. Cadê a luta revolucionária pelo direito dos trabalhadores, né, pela classe trabalhadora, falando sobre isso? Cadê? Triste. Estamos perto do fim. Vamos seguir. Jair Bolsonaro. Ex-presidente ultradireitista, possuía um intérprete de Libras ao seu lado em vários de seus discursos institucionais, enquanto o que temos de mais próximo da inclusão aos corpos com deficiência a nível federal pelas esquerdas é o presidente Lula, que pratica uma inclusão conservadora. Vale ressaltar que Lula é pessoa com deficiência adquirida em acidente de trabalho enquanto torneiro mecânico em 1964. Aqui, minha gente, no site, né, em defesa do comunismo, tem algumas imagens. Vou fazer a descrição dessas imagens, tá? E peço desculpas que, assim, tinha feito este documento, enfim, no Docs. Transformei ele em PDF para mandar pro PCBRR. E o que eu tinha feito de legenda alternativa, né, para a inclusão justamente, né, das pessoas cegas, né, para entenderem o que está sendo dito, né, com essas imagens, infelizmente não passou para o PDF, tá? Então, não ter a descrição disto foi um erro, tá? Ainda mais em defesa um coletivo para pessoas com deficiência, porque era a proposta, tá? Peço desculpas novamente, tá? Foi um deslize grande. Vou tentar arrumar este deslize aqui. Sei que não será o suficiente, sou um canal extremamente pequeno, mas vou tentar, tá bom? Na primeira imagem, o Lula, ele tá, né, discursando. E, né, na tela da televisão, no caso, né, tem uma intérprete de Libras, tá? Não está um intérprete de Libras presencialmente ao lado do Lula, né, tipo, captando enquanto ele faz o discurso dele. Já na imagem de baixo, tem o Bolsonaro também fazendo o discurso, e logo atrás,
o intérprete de Libras logo atrás, sabe? É extremamente possível você ver o Bolsonaro e ver um intérprete de Libras no mesmo ambiente, do lado, sabe? Quase colado ao Bolsonaro. Isto é inclusão de verdade. Olha a vergonha que a esquerda está passando, gente. Olha a vergonha. Corta, né, para a terceira imagem, onde, né, neste mesmo evento que o Lula está falando, o intérprete de Libras está do outro lado. Tá do outro lado, tá esquecidíssimo. As pessoas estão gravando Lula. O intérprete de Libras, ninguém tá ligando pro intérprete de Libras, gente. Ninguém tá ligando para ele, porque ele não tá no palco, sabe? É assim, tipo, tá no palco, né? Mas sabe, ele tinha que estar do lado do Lula. Literal, assim, do lado, colado no Lula. Inclusão é isso. Lula é uma pessoa com deficiência adquirida. Nós temos uma pessoa, presidente da República, pela terceira vez, que é uma pessoa com deficiência. E não há inclusão. Bolsonaro tinha. A Michelle fez uma puta de uma inclusão às pessoas com deficiência em sua posse. Tudo bem, a prática é outra. Nós sabemos disso, mas vocês entendem o que está sendo levantado aqui? Nossa, eu tô até ansiosa, gente, desculpa. Pior que eu tenho ansiedade generalizada e vivo passando mal por causa disso, mas ainda mais que eu tô esquecendo também de tomar os meus remédios. Tenho que me regrar em relação a isso. Mas sabe, a gente não pode sofrer sozinho em relação a isso não, gente. Isso tem que ser levado a público. A gente fez este texto para ser levado a público. Isso tem que ser discutido à luz do sol. Isso tem que ser discutido. Tá? Porque o que a esquerda brasileira está fazendo é uma vergonha. A esquerda institucional, a esquerda que não é institucional, tem que lutar por essa inclusão das pessoas com deficiência, das pessoas pretas, etc. A classe trabalhadora brasileira não é uma classe trabalhadora branca, hétero, cis, normativa, sem deficiência. Vamos bater nisso até o fim do texto. Vamos lá. Esses exemplos evidenciam o avanço da direita e extrema-direita sobre pautas que deveriam ser de cunho popular, mas que estão sob o domínio das igrejas e das clínicas, essas que são representantes da classe dominante. Rita Von Hunt, né, querida Ritinha, que é o Guilherme Terreri, né? Vamos lá. No campo da esquerda radical, temos a drag queen, professora, educadora popular, atriz e produtora de conteúdo, Rita Von Hunt, interpretada pelo Guilherme Terreri, que em suas gravações para seu canal no YouTube, Tempero Drag, nome do canal, né, utiliza do trabalho do intérprete de Libras, Thiago Santos, desde setembro de 2020, com o objetivo de combater o capacitismo e lutar pela inclusão das pessoas com deficiência. Guilherme Terreri, em seu vídeo intitulado Inclusão, fala sobre o motivo do acréscimo da Libras em seu conteúdo, em resposta a uma polêmica no Instagram, onde Emerson Faria, pessoa com deficiência que assiste ao Tempero Drag, havia perguntado em seu privado: Rita, eu adoro o seu trabalho. Eu sou surdo oralizado e é difícil acompanhar. Você pode legendar? A qual teve como resposta: querido, não temos muito. Não, desculpa. Querido, queremos muito, mas não temos tempo. Ainda durante o vídeo de resposta à crítica, onde Guilherme, enquanto Rita Von Hunt, explica sua decisão de implementar essa acessibilidade, disse: abre aspas, eu preciso ler essa crítica como uma crítica política e entender como eu posso usar isso como uma ferramenta para propor uma reflexão e falar sobre algo. E esse algo sobre o qual a gente precisa falar é como os nossos conteúdos, meios, debates
à esquerda ainda estão pouco ou extremamente pouco acessíveis para pessoas PCD, SIC. Por que eu coloquei SIC 2 vezes, né? O primeiro SIC para o pra, né, que seria para, né? E o segundo é pessoas PCD, né? É um erro muito comum, né? Mas vale ressaltar, né? O P da sigla PCD é de pessoas, tá? Então, quando a gente fala pessoas PCD, a gente tá falando pessoas com deficiência, tá? Então é só PCD mesmo. Aqui vale ressaltar a importância da autocrítica e da acessibilidade da informação no campo marxista-leninista, já que a luta de classe se dá por diferentes identidades, que precisam de diferentes abordagens comunicacionais para além da oralizada estereotipada. Agora vamos falar um pouco do PSOL, né, Partido Socialismo e Liberdade. Hoje, como partido de vanguarda no campo da luta pelos corpos com deficiência na esquerda, o mais, entre aspas, radical é o PSOL. A nível institucional, o partido possui uma setorial voltada exclusivamente às pautas de pessoas com deficiência. Já no campo de mandato, há políticos que encampam na área da educação a inclusão de pessoas com deficiência, como a deputada federal Luciene Cavalcante, o deputado estadual Carlos Gianazzi, SP, e seu irmão Celso Gianazzi, vereador, São Paulo. Dessa forma, levando em consideração os dados aqui demonstrados neste documento, sendo eles o avanço histórico do sistema capitalista no processo eugenista de normalização de corpos dissidentes, com o objetivo de formar, entre aspas, corpos perfeitos para o trabalho. A urgência de resgatar materiais e memórias constituintes da historiografia da deficiência que se interseccionam com o campo marxista. O como a pauta da deficiência é sobre o passado, o presente e o futuro, da qual todos nós precisamos dar a devida importância, pensando na interseccionalidade dos corpos, lembrando também, né, como já dito no texto, no campo, né, na parte em que falamos sobre a interseccionalidade dos corpos, aproximadamente 49% das pessoas idosas são pessoas com deficiência. Então, nós estamos falando do nosso futuro, tá? Você que não é pessoa com deficiência, que está vendo o meu canal, você pode ser pessoa com deficiência no futuro. Então, esta luta não é minha. Essa luta tem que ser nossa, tá bom? A falta de mobilização das esquerdas, em especial da esquerda radical, em pautar o debate da deficiência, partindo do campo do materialismo histórico dialético. A cooptação de pauta das pessoas com deficiência pelo neoliberalismo. E, principalmente, pelos campos conservadores e reacionários. Assim, concluímos a importância do presente documento, que visa dar luz à urgência da luta dos corpos com deficiência no campo marxista-leninista. Aqui, né, um textinho falando um pouco sobre mim, né, para quem não me conhece. Bruna Luiza Gago Silva, ela dela, né, que são os meus pronomes. É pessoa autista, gaga, travesti e mulher trans que vivencia o transtorno do processamento sensorial, TPS, e o transtorno de ansiedade generalizada, TAG, além da pansexualidade, demissexualidade, dentro do guarda-chuva da assexualidade e da não monogamia. Transativista, atua pelos direitos das pessoas com deficiência pelo coletivo Orgulho Gago, onde levanta a importância de uma perspectiva interseccional referente aos corpos com deficiência, que inclui a transgeneridade, não-binariedade e a travestilidade em sua vasta gama de intersecções. É graduada em administração pela União Brasileira Educacional, UniBR, com formações técnicas em edificações e instalações prediais pela Escola Técnica Estadual, ETEC. Além disso,
é estudante de tecnologia nuvem e IA da Microsoft, palestrante na área da escrita desde 2020, vale lembrar também, né, palestrante nacional e internacional, né, fiz uma participação junto, né, na verdade em nome do coletivo Orgulho Gago, numa palestra internacional sobre gagueira, e produtora de conteúdo do Transgressão, projeto que visa desmistificar temas da comunidade LGBTQIAP+, e da deficiência a partir de uma perspectiva interseccional e materialista. Seu foco de pesquisa reside na intersecção entre as identidades marginalizadas e a diversidade sexual e de gênero. É um pouco engraçado eu falar de mim na terceira pessoa, né? Mas estou lendo como está aqui no texto, tá? Para quem não me conhecia, talvez não tão bem, acho que eu nunca fui tão detalhista sobre as minhas formações e as minhas identidades e minhas bandeiras, enfim, tá? Essa sou eu, tá? Ficamos por aqui. O vídeo 1h40 só na gravação, né? Grande, bem grande. Aí junta com outro lá, quase 3 horas de vídeo. Para vocês verem o trabalho que deu esse documento, tá? Novamente, deem valor para as produções de conteúdo de pessoas trans, travestis, pessoas com deficiência, porque não é fácil, não. A gente fez esse texto de graça. De graça. Por amor à nossa luta. Por amor ao nosso futuro. Em coletivo. Em coletivo, porque a luta não é só nossa. Né? Então eu gostaria de fechar o vídeo deste jeito. Né? Espero que vocês curtam o vídeo. Tá? Literalmente, tá? Não só curtir o vídeo legal. Não, curta, aperta no botãozinho aí. Compartilha o vídeo com seus amigos, enfim, pessoas da comunidade, fora da comunidade, porque isso daqui é um trabalho feito com muita qualidade, tá? Não vou ser humilde, não vou ser humilde. Brincadeira, tá? A gente tá aqui para aprender, a gente vive aprendendo, mas espero que este levantamento, né, de dados, este levantamento científico sirva para avançarmos a luta, né, pelos corpos com deficiência, para além do PCBRR, tá? É um texto publicado por um partido, é um texto feito para um partido, mas esperamos que não se limite ao PCBRR, que seja uma luta que realmente transcenda, né, que seja transgressora, tá? E é isso, minha gente. Comentem o que vocês acharam e nos vemos num próximo vídeo. Na verdade, né, nos vemos nos cortes deste vídeo. Provavelmente eu vou fazer corte também falando só da questão da escravidão, né, que eu acho que eu falei muitas coisas muito importantes, né, da luta racial no Brasil, né, acho que eu nunca falei tão expressamente assim sobre estas questões políticas raciais, né, também são bandeiras que eu levanto, sabe, não tem como falar sobre classe trabalhadora sem falar dessas diferentes identidades, dessas diferentes lutas, tá, não tem como, a gente não pode desassociar, né? Eu, enquanto pessoa branca, não posso desassociar a luta preta da luta do proletariado, da luta brasileira, sabe? Da luta contra esse sistema estrutural que é porco, sabe? Que é algo extremamente punitivista aos corpos que são minorias, né? É até triste, né, falar que pessoas pretas são um grupo minoritário, porque pessoas pretas, né, considerando pessoas pardas, né, são a maior parte da população brasileira, mas é uma população muito oprimida, muito oprimida, e sabe, a gente tenta fazer o nosso trabalho de qualidade, espero chamar pessoas pretas aqui no meu canal, ainda não tive a oportunidade de fazer isso, também porque as pessoas primeiramente precisam me conhecer,
né? E segundamente, elas têm que topar participar do canal, topar falar, né? E, enfim, agenda, né? Agenda também é algo extremamente complicado, ainda mais para mim, que faço um curso de 8 horas de duração, né? Da Microsoft. Fora, né, toda a dedicação que eu tenho que dar, né, para conseguir alguma coisa, né, com esse curso, né, seja com notas, seja com interações, seja com, né, diversos esforços que a gente faz. Bom, tô me estendendo um pouco. A gente se vê nos cortes, né, deste vídeo. E posteriormente teremos muitos mais vídeos, tá? Espero conseguir fazer vídeos longos, né, que nem estes. Se preciso, farei cortes, né? Muito provavelmente farei cortes porque, né, o YouTube cobra, né, que a gente tenha produções recorrentes, né? Então, o modo cortes, né, facilita muito a nossa vida. Mas vou tentar ao máximo fazer muitos conteúdos originais também para vocês sempre terem o que assistir de novo, né? Para quem vê os vídeos longos, sei que é um pouco desagradável ficar 2, 3 meses seguidos, né, com cortes. Vou tentar fazer essa administração, né, aproveitando a minha piadas, né, mas aproveitando a minha graduação. Então, até logo, pessoal. Espero que vocês fiquem por aqui. Este ano vai ser bem movimentado no canal e que venham muitas outras novidades. Até logo!